Certinho? Consegue? Se não for para a direita, é para a esquerda. Ele vai aparecer aqui. Vem, movimenta o mouse. Aí, tá aqui. Vem aqui e fecha. Agora volta para lá de novo. Vai. Pode ir. Apareceu aí? Aleluia. Ao vivo é assim mesmo. Amém? É tudo aqui, a base de treinamento. Glória a Deus. Então, quando nós iniciamos essa série de pecado, pecados e o pecador, a gente já declarou qual é o mistério, qual é a proporção e por que a gente deve entender tudo isto. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele nos salvou, amém? O Senhor enviou o teu Filho amado para nos salvar. E com tudo isso, nós somos salvos pelo amor de Deus enviado o seu Filho. Só que nós somos salvos de quê? Do pecado? Dos pecados? Dentro desse contexto todo, quem somos nós diante disso tudo? Nós somos pecador porque nós pecamos, ou nós somos pecador porque existe um pecado? E consequentemente a gente viu que se a gente não entender isso com clareza, a nossa salvação ela fica obscura, ela fica uma salvação para o nosso entendimento sem muita clareza. O porquê que eu fui salvo? Eu fui salvo de quê? Porque o aceitar a Jesus é pela fé. E depois que nós aceitamos em Jesus, a gente precisa caminhar nesse entendimento. Por isso que a própria palavra diz que conheceis e prosseguir em conhecer. Mas conhecer quem? Conhecer o quê? Nós precisamos conhecer e entender o fundamento da nossa fé. A gente precisa entender e conhecer qual é as consequências que se a gente não obter esse pecado, essa salvação, quais seriam as consequências? Então muitas vezes nós como cristão, e agora estou falando para cristão, nós como cristão nós somos salvos em Cristo Jesus, e muitas vezes a gente não tem muita clareza, por que eu fui salvo? Haja vista que quando a gente aceita Jesus, é uma ação de fé, eu creio, eu acredito, porque o Espírito nos convence. Mas, uma vez que o Espírito nos convence, ele precisa estar nos convencendo todos os dias. Porque assim como a gente aceitou esse convencimento através de um ato de fé, a gente também pode negar esse convencimento. Mas muitas vezes a gente não tem muita clareza da significância do que é pecado, do que é pecados. E a gente passou a ver no segundo dia que pecado é uma natureza, é uma lei que ainda impera dentro de nós. Mas uma vez que Jesus nos salvou, que o Senhor nos salvou, esse pecado, essa natureza, essa lei que está dentro da natureza adâmica, ela não é suficiente para nos levar ao inferno mais, porque Jesus morreu por nós. Jesus, ele, através do seu ato, através da sua morte na cruz e ressurreição, ele nos salvou. E César, o que é pecados? E a gente viu que pecados são os atos externos que nós cometemos por causa dessa natureza adâmica. E nós somos pecadores não porque cometemos pecado, somos pecador porque nós somos pecador porque temos essa lei dentro de nós, que é o pecado. Mas chegará um dia que essa lei não vai mais estar em nós, porque assim a palavra do Senhor, ela nos dá uma esperança de vida eterna, de um corpo incorruptível. Então essa lei não vai mais imperar. Aqueles que estão fora de Cristo Jesus, eles têm essa lei dentro deles, sim, mas não têm a lei do Senhor, que é a lei da vida, que é a lei da vida eterna. E muitas vezes eles não têm nem a oportunidade de escolher pecar ou não pecar. Simplesmente já estão mortos nos seus pecados, nos seus delitos. E muitas vezes a gente precisa entender que a nossa vida é uma vida de pecador remido pelo Espírito Santo de Deus. A gente tem que entender que a nossa vida cristã, a gente vai caminhar diante do Senhor, mas entendendo que eu sou pecador e careço da glória de Deus. Eu tenho que caminhar entendendo que eu continuo pecador, mas não mais preso aos pecados alheios.
E é justamente isso que o Senhor traz para a nossa vida, é justamente isso que a palavra do Senhor ela traz na nossa vida, que o pecado ele precisa de libertação, mas os pecados precisam de perdão. A palavra vai nos ensinar que nós não pedimos libertação pelos pecados, mas a gente precisa pedir perdão pelos nossos pecados. Mas para o pecado a gente precisa ser liberto. Porque uma vez que o Senhor nos libertar, seremos livres para escolher se queremos pecar ou não pecar. É um assunto complexo e por isso que muitas vezes a igreja ela precisa ter clareza nisso, porque senão a gente não cresce espiritualmente, porque senão a gente acaba, em vez de a gente evoluir espiritualmente, a gente acaba regredindo de uma forma tão sucinta, uma forma tão calada, que a gente acaba sendo aprisionado pela nossa consciência, e a gente não vai crescendo diante do Senhor, e nem na obra do Senhor, por causa dessa falta de clareza. Estão entendendo até aqui? Então eu quis dar uma passagem para a gente entender mais ou menos o que você está nos assistindo também aí online, o que você precisa entender, não só para aqueles que estão dentro de uma comunidade evangélica, mas aqueles também que estão lá fora e que muitas vezes se perguntam: sim, você está me dizendo que eu preciso ser liberto, mas liberto de quê? Do pecado ou dos pecados? Pois eu preciso ser liberto do pecado, mas dos pecados eu preciso que o Senhor me perdoe, porque uma vez que eu sou pecador, eu estou preso diante de uma natureza pecaminosa. Mas hoje a gente vai ver, e eu gostaria que já que vocês abrissem aí em Romanos, aqui a gente não vai dar para acompanhar, mas Romanos 5,12, abra aí sua Bíblia em Romanos 5,12, e a gente vai passar, pode passar, e a gente vai falar um pouco sobre o maior pecado. Qual seria esse maior pecado? Abra aí em Romanos 5,12. Glórias a ti, Jesus. A Bíblia diz assim em Romanos 5,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Não reine, portanto, o pecado no seu corpo mortal, para que lhe obedecesse a sua concupiscência. Pastor, e o que é concupiscência? A gente já entendeu que concupiscência é o nosso desejo desenfreado. Concupiscência foi o que Eva fez diante da serpente e da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Concupiscência é quando eu desejo algo, eu coloco aquilo no centro da minha vontade. Concupiscência é quando eu coloco meu desejo no centro da minha vontade. Mas uma vez que nós somos do Senhor, nós temos que colocar a vontade do Senhor no centro da minha vontade. Dá para entender até aqui? Então, concupiscência é o desejo desenfreado, é aquilo que eu não posso dominar. Quando o Senhor chega nos dois irmãos, Abel e Caim, ele chega para o irmão e fala assim: o pecado bate a porta, cabe a você dominá-lo. Então, se o Senhor não fala para Caim que o pecado já bate a porta e cabe a ele dominar, então esse princípio não caberia a nós. Então, uma vez que o Senhor fala para Caim, esse princípio cabe a nós, porque todos os dias o pecado ele bate a porta. Todos os dias essa natureza bate a nossa porta, pastor. Todos os dias cabe a mim e a você dominá-lo, mas com a nossa própria força, diga não. E como é que eu faço isso? Me sujeitando à fonte de vida, que é quem? Jesus Cristo. Através do Espírito Santo eu me sujeito a essa fonte de vida, e aí eu domino esse pecado, que por sua vez ele bate a porta da minha vontade, e nessa vontade se transforma em concupiscência, ou seja, eu coloco no centro da minha vontade, eu não consigo dominá-lo. Então Romanos aqui diz assim, não reine, não, aqui é o 6,12, tá? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
para lhe obedecer e a sua concupiscência, de uma forma, e como é que esse pecado não vai reinar em mim? Me sujeitando à fonte de vida. Mas aí a gente volta aqui em Romanos 5,12, e que diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia diz em Romanos 5,12 que por um homem entrou o pecado. A pergunta que eu quero fazer é assim: por que a Bíblia está me dizendo que entrou o pecado? Por quê? Porque através deste homem entrou o maior dos pecados que nós vamos ver aqui agora. Se a gente olhar bem, conhece o texto, a gente vai ver que Adão não cometeu vários pecados. Adão só cometeu um pecado. E esse um pecado é o que nós chamamos ele de o maior pecado. Ele não cometeu o pecado de assassinato, ele não cometeu o pecado de lascívia, ele não cometeu o pecado de prostituição. Mas a questão aqui é que, se a gente notar bem, o que foi que aconteceu? A serpente, ela chega para Eva e conscientemente ela chega para Adão, e de repente ela vai dizer assim: olha, não é bem assim que o Senhor disse. E ali ela coloca um problema, diga problema. Ela coloca um verdadeiro problema entre Deus e o homem? Não, entre o homem e Deus. É aí onde parte o maior pecado. É aí onde está a raiz de toda essa ciência, de toda essa situação. Porque uma vez que eu coloco a confiança do Senhor em xeque, eu peco. E abro a porta para todas essas variações de pecados. Deu para entender até aqui? Toda vez que eu coloco a confiança, a segurança do Senhor, e acho que aquilo que o Senhor quer para a minha vida, ainda que eu ache que aquilo é ruim para a minha vida, eu coloco a confiança do Senhor em xeque, aí abre a porta para toda essa situação de pecado. Adão, ele não cometeu o pecado de variações, como a gente começa a ver lá em Romanos. Aí ele não começa a cometer vários tipos de pecado, o Senhor vai contando aquilo e determina a sentença de Adão. De jeito nenhum, ele só cometeu um pecado. Aquilo tudo que o Senhor ofereceu a Adão, a árvore da vida, as árvores do jardim, os nomes dos animais, tudo submeto, ou seja, o governo da terra, todas nas mãos de Adão. Ele simplesmente fala assim: isso aqui não é bom para mim. Todas as vezes que eu olho para uma situação e vejo que aquela situação foi consequência para que eu caísse, eu estou dizendo que Deus é culpado porque eu ter caído. Consequentemente, que quando o Senhor chega para Adão e fala sobre o porquê que ele fez isso, ele automaticamente vai dizer assim: a mulher que tu me deste. E quem foi que fez a mulher? Diga Deus. Automaticamente Adão está dizendo assim: a culpa é sua. E a mulher chega e faz: foi a serpente. E quem foi que fez a serpente? O animal, Deus. A mulher diz o quê? A culpa é tua. Naquele momento, o maior pecado é você deixar de acreditar nesse amor de Deus. Ainda que as coisas não estejam indo bem, ainda que as coisas não estão indo da forma que você gostaria que fosse, você precisa amar a Deus acima até das dificuldades. Nós acabamos de cantar e louvar ao Senhor com uma música que dizia assim: tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Entenda, se eu canto algo que eu não creio no meu dia a dia, isso é pecado. Se eu externo com meu lábio algo que eu não estou acreditando, isso é pecado. Porque eu estou dizendo que eu canto com meus lábios, mas meu coração não crê aquilo que eu estou expressando com meus lábios. E muitas vezes isso abre leque para uma multidão de pecados. Eu quero dar um exemplo, que o pecado, ele é uma árvore. E nessa árvore existem vários galhos. Nesses galhos começam a surgir vários frutos.
E haja vista que em um só galho existe, como pé de manga mesmo, existe várias mangas em um só galho. O que eu quero dizer com isso? Que o pecado bate a porta, cabe a mim dominar, porque senão vai produzir vários frutos de pecados. E para esses frutos de pecados, eu preciso me arrepender, eu preciso que o Senhor me perdoe. Mas para aquela árvore que está ali, enraizada, eu preciso que o Senhor me liberte. E para o Senhor me libertar, eu preciso do lenhador. E esse lenhador vai começar a cortar as raízes deste pecado. E como é que eu vou conseguindo fazer isso? Me submetendo às orientações desse lenhador. E quem é esse lenhador, pastor? Se chama Jesus Cristo. E eu vou me submetendo às orientações desse lenhador, e ele vai enfraquecendo essas raízes de pecado, para que a árvore mais não venha a produzir frutos de pecados alheios. Dá para entender até aqui? A gente vê que Adão, ele não cometeu uma multidão de pecados. Adão só cometeu um pecado. E qual foi o pecado? Duvidar do amor de Deus. E todas as vezes que eu duvido do amor de Deus na minha vida, eu abro uma janela, eu abro um janelão, eu abro, um portal de uma sequência de pecados que eu começo agora a cometer de agora em diante. Mais interessante que a Bíblia vai nos dizer que quem crê tem a vida eterna. Mas crê em quê? E aí a gente vai dar uma pincelada, e eu gostaria que você abrisse aí em João 3,15, Evangelho de João 3,15. Aleluia, Senhor. João 3,15. Glórias a ti, Jesus. E vai dizer assim, João 3,15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vai agora também no livro de João 16,6. Ou é João 16,6 ou é João 16, 3,16. É o 3,16 mesmo, não é 16,6 não. Desculpe. Mas abra aí João 36, 3,36. Que diz assim: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não haverá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Abra sua Bíblia aí em João 5,24. João 5,24 diz assim: na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Abra aí o 47, o 6:40. Versículo 6:40. Te adoramos, Jesus. O 6:40 diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vá para o 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Abra agora aí o 11:25.
João 11, 25. Queridos, é só para a gente ter uma clareza diante disso aqui. 11, 25. Glórias a ti, Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Diante dessas referências todas, a gente começa a ver assim, ó, quem crê tem a vida eterna. Mas crê em quê? Diga, no amor de Deus, que é seu Filho, Jesus Cristo. Todas as vezes que eu creio agora numa nova aliança, eu creio em Jesus Cristo, nesse amor e na revelação desse amor através do Filho, eu tenho a vida eterna. Porque não há como eu matar a minha natureza pecaminosa descrendo desse amor. Essa é uma questão de crer. Mas esse crer não é simplesmente uma coisa que eu acredito de uma forma simplesmente sentimental, mas é um tipo de crença fidelizada em uma fé genuína, em uma fé profunda, onde eu acredito nesse lenhador, e esse lenhador, ele vai agora simplesmente me conduzir a um caminho de que minhas raízes sejam enfraquecidas. Eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai usar fertilizante, se ele vai usar uma lenha, se ele vai usar uma serra elétrica, eu não sei o que ele vai fazer. Eu só sei dizer a você que uma vez que você vai se submeter a esse lenhador, ele vai enfraquecer as raízes do pecado que está dentro de nós. E consequentemente vai diminuindo a quantidade de pecados alheios que nós vamos cometendo, entristecendo o coração de Deus. Deu para entender até aqui? Mas também a Bíblia diz que quem não crê já está condenado. Lá em João 3,18 e 3,36 vai dizer que quem não crê já está condenado. Ou seja, não há meio termo, não há situação onde qual eu simplesmente fale e chegue e faça assim, talvez sim, talvez não. Porque a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. A palavra do Senhor ela é bem taxativa. Ou eu creio nesse amor, ou eu não creio nesse amor. E isso tem que permanecer consolidado na vida de nós. Engraçado que o Senhor diz lá em João 16:9. Vamos lá, João 16:9. João 16:9, o Senhor vai dizer que o Espírito nos convence. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, e permanecei no meu amor. Peraí, eu li o 15, 16:9. E ele vai dizer, no 16:9 ele vai dizer assim, o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Mas no 16, o 16:8, ele vai dizer assim, o 7, todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. O 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que do pecado? Porque o Espírito Santo uma das funções dele, o Consolador, é nos convencer do pecado. E a resposta está no 9, e que diz assim, do pecado, porque não crê em mim. Nós acabamos de ler aquela sequência de referência onde nos mostra que o amor de Deus é o Filho. E uma vez que eu não creio nesse amor, eu não creio no Filho. Mas o Espírito Santo, ele nos convence, porque de nós mesmos a gente não vai conseguir isto. De nós mesmos a gente não vai. Pode passar. A gente não vai. A gente pode passar mais uma? Pronto, aí é onde a gente está falando. Eu estou esquecendo que tem o telão aqui atrás. Então assim, desculpa, viu, Theo? Desculpa, né? Eu foi meu, não é seu não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que muitas vezes a gente acha que nós aceitamos Jesus de nós mesmos, já.
Esquece isso. A própria Bíblia diz que não foi vós que me escolheu, foi eu que escolhi a vós. A gente acha que a gente veio na igreja ou que a gente está assistindo essa live porque a gente gosta, sabe, das lives da comunidade ABA, gosta de ver o pastor Urias pregar, gosta de ver o pastor César pregar, gosta de ver as irmãs aqui, Edmilson, Jace, Neire, a pastora Rebeca cantar aqui. Isso é lindo. Esquece isso. Não é por causa disso não. Talvez a minha consciência humana pode achar até que é por causa disso, mas é o Espírito Santo me movimentando a quê? Ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Porque muitas vezes a gente lia esse versículo aqui e a gente achava que esse versículo era para quem está lá fora. Quem está lá fora não tem nem acesso a isso. Quem está lá fora não tem nem acesso a isso aqui. Quem tem acesso sou eu e você. Por isso que o Senhor, e Ele estava falando, não foi para a multidão quando Ele disse para os discípulos que o Consolador viria. Ele estava falando para os discípulos. E para os discípulos ele diz assim: olha, eu vou, senão o Consolador não vem. E quando ele vier, ele vai convencer. Convencer o quê? Convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, eu sou movido, eu digo sim a essa escolha do Senhor na minha vida. E uma vez que eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, eu começo agora a ser convencido. Convencido de quê? Que eu sou pecador. Por isso que ele diz: vai te convencer do pecado. E que pecado é esse? O pecado de não crer em mim. Ele deixa bem claro no versículo 9: convencer do pecado de não crer em mim. Porque muitas vezes a gente vai ver os discípulos, os próprios discípulos que caminharam com Jesus, sabe fazendo o quê? Jesus dando uma instrução e eles fazendo ao contrário. Jesus disse: é necessário que eu vá, e eles voltam a pescar. Jesus: vocês não podem orar comigo nem um tiquinho, nem um pouquinho. Por quê? Porque eles não estavam convencidos. Convencido de quê? Do pecado. E que pecado é esse? Do não crer. Do não crer no quê? No amor de Deus que está no Filho. Deu para entender aqui, queridos? Glórias a ti. Pode passar? Ninguém no mundo pode dizer que não cometeu o pecado de não amar a Deus. Todos nós cometemos esse pecado de não amar a Deus. E quando é que nós não amamos a Deus? Quando a gente não crê no Filho. Todos nós um dia deixamos de crer. E até hoje, filhos de Deus, a gente em alguma situação, a gente acaba não crendo no Filho. Só basta aquela situação não ser favorável a mim nem a você. Só basta aquela situação não ser favorável a mim. Quando eu coloco em dúvida, assim como Adão colocou em dúvida aquilo que Deus planejou para a sua vida, eu deixo de amar a Deus. Tampouco existe alguém no mundo que possa dizer que não cometeu o pecado de não crer. E quando é que eu não creio no Senhor? Não crendo no Filho. Por isso ninguém pode dizer que não é pecador. Todos nós somos pecadores. E não somos pecadores porque cometemos uma sequência de pecados. Somos pecadores porque muitas vezes a gente deixa de amar a Deus e não crê no Filho. Dá para entender até aqui? Aleluia. Vocês lembram da história do filho pródigo? Muitas vezes a gente ouve pregar, e não é errado, a questão do filho pródigo, porque ele pega o dinheiro, a parte da sua herança, e ele esbanja, e ele gasta desenfreadamente, desarregadamente, e ele deseja comer comida de porcos, e muitas vezes ele sai por aí vivendo prodigamente, mas ele não é filho pródigo porque ele tinha em abundância e gastava em abundância. Não, ele era filho pródigo porque tinha um problemão entre ele e o pai. Ainda que ele saísse da casa do pai, pegasse a herança dele e multiplicasse essa herança fora da casa do pai, deu para entender até aqui? Ele continuaria um filho pródigo. Eu vou repetir de novo. Ainda que você esteja aí fora, prosperando, o fato de você estar fora da casa do pai, você é um filho pródigo. Porque não vai haver prosperidade longe da casa do pai.
Não vai haver uma prosperidade genuína fora do amor do Pai. Você vai ter riqueza, você vai ter bem, você vai ter o que você acha que você vai ter. Mas eu quero dizer uma coisa: tudo isso é vaidade, tudo isso é em vão. A verdadeira prosperidade consolidada, genuína, é na casa do Pai, dentro do amor do Pai. Por isso que o filho pródigo, ele primeiro, ele requer o seu direito. Era direito dele ser herdeiro? Sim, era direito. Porém, é o seguinte: ele prefere usufruir da sua herança fora da casa do Pai, onde ele poderia usufruir da sua herança na casa do Pai. Deu para entender aqui? Então esse é um princípio que a gente tem que entender. Eu sei que a gente vê muito por aí pessoas usufruindo da herança na casa do Pai, mas tem muito mais pessoas usufruindo da herança fora da casa do Pai, fora do amor do Pai, e eu posso dizer com você, multiplicando essa herança. Mas eu quero dizer uma coisa bem clara a você: você continua sendo pródigo, continua sendo pródiga, quando você usufrui da sua herança fora do amor do Pai. Então muitas vezes a gente vê lá em Lucas 15, sabe? A gente vê porque ele foi pródigo porque ele abandonou o pai, ele foi pródigo porque ele gastou lá fora, ele foi pródigo porque ele se relacionou com pessoas que não comungam o mesmo pensamento, a mesma fé. Mas eu posso dizer a você com toda certeza, ele foi pródigo porque ele resolveu se afastar da casa do Pai. Eu quero dizer uma coisa a você: se hoje você se encontra afastada da casa do Pai, afastado da casa do Pai, se hoje você se encontra em uma situação que mesmo estando na igreja congregando, mas sente um vazio, eu quero dizer que hoje, domingo, nesse exato momento, é a hora de você, aí onde você estiver, parar e orar e dizer assim, ó: Senhor, eu quero deixar de ser pródigo, eu quero deixar de ser pródiga, e eu quero me aproximar de Ti, me aproximar deste amor, porque em algum momento da minha vida, eu deixei de crer no Seu amor, eu deixei de crer, de Te amar, porque muitas vezes eu murmurei, muitas vezes eu fiz perguntas e não aceitei aquilo que o Senhor proporcionou para mim, porque na minha visão, aquilo não estava sendo bom para mim. Mas o que eu preciso entender é: se está sendo bom para o Senhor, ainda que eu sofra danos, ainda que eu sofra dor, eu preciso me submeter a isso, porque só o Senhor sabe o que é bom para a minha vida, e só o Senhor sabe os planos que Ele tem sobre nós. Amém? Pode passar? Se existe um problema entre nós e Deus, estamos pecando. Quando o primeiro amor se vai, há um problema muito sério. Se existe algum problema entre nós e Deus, estamos pecando. Engraçado que o problema não é entre eu e Deus, porque Deus não tem problema. A forma de que Deus se relaciona com o pecado é totalmente diferente do que eu acho. Mas se existe um problema entre eu e Deus, há um problemão. Então toda vez que há um problema entre eu e Deus, nós estamos pecando. Porque uma vez que eu entendo que existe um problema entre eu e Deus, certo? O meu primeiro amor, aquela paixão pelo filho, já começa a ser enfraquecida. Então eu preciso entender que quem é pródigo é aquele que alimenta o problema entre eu e Deus. Pode passar? Então, toda vez que isso acontece, eu me torno, sabe, pecadores desenvolvendo um relacionamento com o pecado. E cometemos pecado desenvolvendo um relacionamento com os pecados. E quando é que eu me torno um pecador? Porque quando eu me desenvolvo um relacionamento com o pecado. Toda vez que eu me relaciono com o pecado, e como é que eu me relaciono com o pecado? Me relacionando com essa natureza, essa velha natureza que não cabe mais a mim. E como é que eu me relaciono com isso? Aumentando a minha frieza sentimental por Deus. É dessa forma que eu me relaciono com o pecado. Toda vez que eu alimento essa frieza de relacionamento com o amor de Deus,
eu entendo que, começo a entender que esse amor não é suficiente para a minha vida, que o amor de Deus só é o que Ele interessa e nada interessa para mim. Foi a mesma coisa que Adão fez. Adão simplesmente olhou e falou assim: olha, tudo isso que Deus me deu não vale nada, não é o suficiente. Aquilo que é mais precioso Ele escondeu de mim. De quê? De conhecer o bem e o mal. E muitas vezes a gente deixa de seguir a Jesus, de seguir ao Senhor, porque acha que Deus vai nos tirar as coisas, sabe? Não quer que a gente vá na festa. Eu vou deixar de ir nas festas. Eu vou deixar de ir no paredão. Eu vou deixar de assistir minha novela. Então a gente começa a dizer que essas coisas é muito maior do que o amor de Deus. São várias formas de a gente dizer isto, e são várias formas de eu me relacionar com o pecado. Então, e cometemos pecados, ou seja, frutos dessa situação, quando a gente se relaciona com os pecados. Quando a gente começa a se relacionar com os pecados, a gente começa agora a continuar pecando, e de uma forma que a gente nem percebe que a gente está pecando. Isso já começa a ser rotineiro na minha vida. Você mentiu. Mentir foi. Eu nem percebi. E aquela mentira começa a se tornar verdades na nossa vida. Aquelas mentiras que a gente vai falando todos os dias começa a se tornar uma verdade, e a chegar ao ponto que a gente nem mais saber se é mentira ou se é verdade que é aquilo que a gente está falando. A gente começa até falando a verdade, mas no meio de uma conversa, eu já me apeguei assim, queridos. Eu já me apeguei já cristão, no meio de uma roda de conversa, eu contar uma verdade e aquilo ficar tão envolvente para quem está ouvindo, que eu começar a inventar coisas. Eu comecei a inventar coisas, e depois eu falei assim: isso não é verdade, isso é mentira, eu estou inventando. Eu preciso corrigir isso. Eu estou falando de mim, não estou falando de você não, tá? Eu sei que você não faz isso, nunca aconteceu com você isso. Entendeu? Mas comigo já, e pronto, confessei. Então cometer pecados tem a ver com pecados, e ser pecador tem a ver com pecado, com aquela natureza enraizada. E mais uma vez eu vou enfatizar: a gente é pecador não é porque cometemos vários pecados, a gente é pecador porque existe uma natureza pecaminosa dentro de nós, através de Adão. Vamos lá? E os outros pecados? Deixar de amar a Deus e recusar-se a crer no Senhor são os dois principais pecados. É a porta de entrada. Eu deixar de amar a Deus, sabe, e deixar de crer no Senhor Jesus, é as duas portas. E eu não estou falando aqui agora para quem está lá fora, eu estou falando para quem está aqui dentro. Muitas vezes no nosso dia a dia é isso que acontece. A gente deixa de amar a Deus, se relacionando com o quê? Com essa natureza pecaminosa. E a gente deixa de crer no Senhor, se relacionando com N tipos de pecados que nós cometemos. Deu para entender aqui? Eu não quero dizer que os outros pecados não sejam importantes. Todos são importantes. Mas eu quero dizer a você, é a raiz. Eu preciso te mostrar a raiz. Uma vez que eu me relaciono com Deus, eu não abro mão desse amor de Deus na minha vida, eu não abro mão da minha crença nesse amor que é Jesus Cristo. Automaticamente os frutos vão diminuindo, porque o lenhador, ele começa a enfraquecer a raiz dessa árvore. E uma vez de uma raiz enfraquecida, todos nós não precisamos nem ser agricultor aqui para saber, uma vez que a raiz está enfraquecida, os frutos não vão dando fruto, nem em época e nem fora de época. Pode passar? Aleluia. Tanto os pecadores no mundo, quanto os cristãos na igreja, tentam tratar somente com esses pecados. A remoção de todos esses pecados pudesse livrar-nos completamente do problema do pecado. Ou seja, tanto nós como aquelas pessoas que não estão congregando, a gente só se relaciona com o quê? Com as multidões de pecados, parecendo até que esses pecados é que vai o quê? Livrar-nos dos problemas. Não, o que vai nos livrar do problema, volta aqui, pastoria. O que vai nos livrar do problema é isso aqui, ó.
a gente não deixar de amar a Deus e não deixar de crer em Jesus. É isso que vai nos livrar do problema. Pode passar? Não é a multidão de pecados, não é os frutos dos atos pecaminosos que vão nos livrar do problema. Porque esses frutos, eles só precisam de perdão. Mas a minha falta de relacionamento com Deus precisa de libertação. Porque uma vez que eu não me relaciono com Deus, eu preciso ser liberto dessa área que está impedindo o meu relacionamento com Ele. Precisamos preocupar-nos com o pecado da incredulidade, ou seja, a falta de crença. Mas ao mesmo tempo não podemos negligenciar os outros pecados, isso é fato. A gente precisa se preocupar com o pecado da incredulidade, mas também a gente não pode negligenciar os outros pecados. Ou seja, eu preciso de libertação, mas também preciso de perdão diante do Senhor. Pode passar? E o resultado dos pecados, do pecado e dos pecados? Quando o homem sucumbe ao poder do pecado, ele comete uma infinidade de pecados. Quando o homem se sucumbe no quê? Ao poder do pecado. Quando o homem se sujeita a esta natureza pecaminosa, não tem jeito, ele começa a cometer uma infinidade de pecados. E muitas vezes a gente até esquece dessa infinidade de pecados. E eu não estou falando pecado de traição, de trair cônjuge, de roubar, de matar. Não, pecado é pecados. Pecados é pecados. Então, muitas vezes, matar um animal que Deus criou é pecado, sem necessidade. Não estou falando que você fazer isso para se defender, para se proteger, mas sem necessidade é pecado. Muitas vezes o meu pensamento também ele peca, e eu preciso vigiar os meus pensamentos. Então, uma vez que o homem sucumbe, ou seja, que o homem se relaciona, fortalece essa velha natureza, não tem jeito, a gente começa a cometer N pecados. Pode passar? 1 João 1,8, ele vai dizer assim, ó, não se exige que assumamos a culpa pelo nosso pecado. Em João 8, 1 João, vamos lá, 1 João 8. Glórias a ti, Jesus. Ele vai dizer assim, ó, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos, diga pecado. Nessa leitura aqui, 1,8, João vai dizer assim, ó, que não se exige que assumamos a culpa pelo nosso pecado. De jeito nenhum. Você é culpado por Adão ter pecado? Você estava lá? Você influenciou Adão a pecar? Não. A gente não deve assumir isto aqui. Mas pode passar? Mas o 9, olha o que o 9 diz. Se confessarmos, diga, se confessarmos os nossos pecados. Está vendo? Aqui já me diz diferente, devemos assumir a responsabilidade dos nossos pecados. Eu não posso assumir a responsabilidade do pecado que habita em mim, mas a responsabilidade dos nossos pecados que eu ando cometendo, esse sim, eu tenho que assumir e tenho que pedir perdão a Deus e tenho que confessá-lo a Deus. Amém ou não amém? Pode passar? Após Deus ter perdoado os nossos pecados, Ele prosseguirá para libertar-nos do pecado. Eu só posso ser liberto do pecado se eu confessar a Deus as minhas multidões de pecado. Dessa forma, o Senhor me perdoa das nossas multidões de pecado, e aí Ele vai continuar prosseguindo a me libertar desse velho homem, dessa velha natureza. Pode passar? E qual é a compreensão disso tudo? Qual é a compreensão que nós vamos ter disso tudo? Pode passar. Não são as coisas que fazemos que são más, mas é a nossa própria pessoa que é má.
às vezes a gente dá credibilidade àquilo que nós fazemos, mas nós fazemos porque nós somos maus. Deu para entender? E quando é que eu devo mais ou menos me tornar mais ou menos? Quando eu começo a me aproximar deste amor e não deixar de crer neste amor. Porque diante de mim mesmo, eu nunca vou ser uma pessoa boa. Por isso que a Bíblia diz, transformai-vos a nossa mente. Por isso que ela diz que eu preciso todos os dias, paulatinamente, transformar a minha mente. Uma mudança de 360 graus, uma verdadeira metanoia. Por quê? Porque eu não sou bom, por isso que eu cometo tantas coisas ruins. Não são as coisas ruins que eu cometo que são ruins para mim. São eu mesmo que sou ruim, por isso que cometo essas coisas ruins. Então, uma vez que a salvação de Deus para o homem é completa, Ele necessita livrar-nos dos muitos pecados e também do pecado em si. Não é só uma coisa, são as duas coisas. Eu preciso ser liberto do pecado e preciso ser perdoado de tantos outros pecados, porque a salvação de Deus ela é completa. Eu preciso ser um cristão entendido e consciente da minha natureza pecaminosa, mas também eu preciso entender que as multidões de pecados que eu começo precisam ser confessados e eu preciso de perdão do Senhor, porque jamais eu vou entrar no céu com essas multidões de pecados e vou ser julgado por eles. Pode passar. E para a gente encerrar, os 3 aspectos do pecado, pode passar? A gente tem que ter essa consciência, essa clareza. O pecado está diante de Deus, o pecado está na nossa consciência e o pecado está na nossa carne. Se a gente não tiver essa clareza, a gente não vai saber como se relacionar com tudo isso. E isso vai criar uma confusão e a gente acaba, fazendo o quê? Não sendo um verdadeiro, nem crente maduro, nem filhos maduros diante da caminhada no Senhor. Devemos ter clareza sobre essas 3 linhas. Somente quando entendemos a necessidade é que reconhecemos o tratamento. Eu só consigo reconhecer que eu preciso de tratamento quando eu entendo essa minha necessidade. Todos nós já lidamos com pessoas viciadas nessa vida. Se o cara não quiser o tratamento, não tem jeito, porque ele acha que ele não é viciado. Eu estava um dia diante de uma família e estava duas vertentes. Estava um grupo de pessoas que bebe finais de semana, mas bebe torando. E estava uma pessoa que bebe todo dia. E há pessoas que bebem todo final de semana e bebem assim, sabe? Estavam criticando aquele que bebe todo dia. Aí eu fiquei assim. Olhar para o lado, olhar para o outro. Aí eu falei assim. Quando eles acabaram ali de, né? Aí eu falei assim, deixa eu dizer uma coisa. Tanto ele que bebe todo dia, tanto vocês que bebem todo final de semana, todo mundo aí é alcoólatra. Só que o pessoal que só bebe final de semana acha que eles não são. Mas eles acham que aquele que bebe todo dia, nem que seja uma pinguinha, mas bebe todo dia, precisa de tratamento. E eles não precisam de tratamento. Deu para entender? Diga a eles que naquele final de semana eles não vão beber, eles sobem pela parede. Diga a ele que naquele dia ele não vai beber uma pinga, ele vai subir pela parede do mesmo jeito. Deu para entender até aqui? Então, muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Se a gente não entende que nós somos pecador, a gente não vai buscar o tratamento. Se não conhecermos a necessidade, presumiremos que o tratamento é desnecessário. Se eu não entendo que sou e não entendo que eu tenho essa necessidade, eu acho desnecessário. É desnecessário o culto de libertação. É desnecessário eu passar por um processo de discipulado. A gente vai achar desnecessário, pô. É desnecessário eu ir no culto todo domingo. É desnecessário o pastor vir me visitar, a pastora vir me visitar. É desnecessário. É desnecessário. E tudo vai ser desnecessário. E a gente vai, mergulhando no quê? E fortalecendo a raiz do velho homem, da velha mulher. Não uma raiz que vai nos trazer vida, mas a raiz que vai nos trazer morte. Porque os frutos de pecados é o que traz na nossa vida morte. Portanto, precisamos conhecer primeiramente o pecado para depois conhecer como a salvação de Deus é completa. Eu preciso reconhecer que sou pecador. Eu preciso entender que Deus me salvou porque eu sou pecador. Por isso que muitas vezes as pessoas entram na igreja, aceitam Jesus e depois não aparecem mais. Porque começam a ser inundadas por um vento. Vem cá, rapaz, por que você aceitou Jesus? Oxe,
rapaz, você é um cara que não bebe, você é um cara que não anda largando sua família à toa, você é um cara trabalhador, você é um cara que ajuda os pobres, você é um cara honesto, você é um cara isso, você é um cara aquilo, achando que a sua moral, entendeu como é? Que é o suficiente, que Jesus está ali para salvar a sua moral. De jeito nenhum. Jesus está ali para salvar a minha e a sua natureza, que vai nos levar à morte, independente de que efeito moral tem aí fora, ou aqui dentro, pode passar. Somente quando tivermos lidado com o registro do pecado diante de Deus, é que o pecado em nossa consciência poderá ser tratado. É importante eu entender que o meu pecado ele está diante de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos aqui uma via pública, e de repente não tem nenhuma lei nessa via pública. Todos os carros ele pode estacionar da forma que ele deve estacionar. Um para lá, outro para cá, outro atravessado, é aleatório, não tem lei. E de repente a prefeitura vai e implanta uma lei. E essa lei diz assim, todos os carros agora na Avenida Embaçaí tem que ser estacionado à sua direita, voltado para sentido praça, como está o carro ali do Pastor Urias. Entendeu? À sua direita, sentido praça. E as pessoas começam a fazer isto. O que eu quero dizer a você é o que acontece, que quando não existe, sabe? Quando não existe a questão é o seguinte, é que se você fizer diferente, você vai ser autuado. Só que ninguém vai chegar para você e vai dizer, você nem viu, seu carro estava estacionado e você saiu ou entrou em casa, mas você nem viu seu carro sendo autuado. Mas o seu carro está sendo autuado num órgão responsável, e você nem sabe, mas ele está lá, tem uma movimentação lá. É justamente isso, os nossos pecados. Dê uma passadinha aí, pastor. Volta, aí, olha lá, aí, ó. O pecado está diante de Deus. Vamos dizer que aquela multa é o meu pecado. Eu nem sei que fui multado, mas ela está lá, se movimentando no órgão responsável. E se eu não tratar disso logo, eu vou ter a consequência daquilo. Qual é a consequência? Quando eu for lá renovar o meu documento, ou se eu não olhar o meu e-mail ou algo assim, o que vai acontecer? Tem uma multa aqui que precisa ser paga. Então eu preciso entender que meus pecados, ainda que eu cometa na carne, ele está diante de Deus, e que primeiro eu preciso tratar. Uma vez que eu começo a entender, você, peraí, multaram o senhor aí, viu, pastor Urias? Foi mesmo, foi, me multaram. O que você vai fazer? Você vai procurar a pessoa que te multou? Não, vai procurar o órgão onde está a multa. Deu para entender aqui, gente? Por quê? Porque isso é importante a gente ter essa consciência, que todos aqueles pecados que nós cometemos, ele está diante de Deus. Agora pode passar? Só que eu preciso tratar diante de Deus primeiro, indo até Ele, confessando, pedindo perdão. Só assim é que o pecado em nossa consciência poderá ser tratado. Só dessa forma, porque eu não consigo de mim mesmo. Uma vez que eu confesso e Deus cuida disso, o Espírito Santo vai tratar comigo agora. Na minha consciência, aquele ato que eu cometi. Deu para entender, gente? Isso tem que ficar muito claro. Não podemos lidar com o problema na consciência primeiro. Eu não posso chegar aqui e falar assim, quem foi que multou? Rapaz, foi lá, a polícia militar me multou. Eu saí daqui e vou na polícia militar. Não vai dar jeito. Não é a polícia militar que vai dizer que vai tirar minha multa ou não. Ela já vai mandar para o órgão responsável, para o Detran, para o Ciretran, enfim, para o TRAN. Né? É lá que eu tenho que ir. Então, eu não posso tratar primeiro com a minha consciência. E sabe como é que a gente age muitas vezes? Eu cometo uma sequência de pecado naquela semana, e de repente, meu Deus, cria um remorso dentro de mim, sabe? Um remorso. Eu começo na outra semana, eu começo a fazer um bocado de coisas boas. Sabe, aquela minha consciência pesada, dá uma aliviada na minha consciência pesada. Não vai adiantar, porque eu não fui aonde? Na fonte, que é diante de Deus. É lá onde está o meu pecado. Depois eu trato disso aqui. Então, a consciência primeiro, pois esta poderá ser apaziguada pelo nosso ato de engano. Isso que eu falei, a gente em uma semana comete uma multidão de pecados, na outra semana a gente
eu vou fazer diferente essa semana, eu vou fazer diferente. Aí começa a fazer um bocado de coisa boa, até bolinho para a vizinha começa a fazer, sabe? Xingou a vizinha porque a vizinha estava com som alto, não deveria ter xingado, mas espera aí, vou fazer um bolinho aqui, vou levar lá para a vizinha. Sabe, isso a gente chama isso de ato de engano. E outra, isso é movimentado primeiro pela nossa consciência e depois um espírito de engano começa a entrar. E a gente vai, procrastinando, criando uma bola de neve, mesmo entrando na igreja e vivendo uma vida de engano. Pode passar? Consciência nunca morrerá. Eu quero dizer a você que a consciência, ela nunca morrerá. Se a gente não tratar diante de Deus, vira e volta, pode durar 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 12 anos, 24 anos, de repente ela vai e bum, vem diante de nós, porque a consciência ela nunca morrerá. E outra, quando eu falo morrerá, nunca morrerá, eu estou falando até na eternidade, porque a Bíblia vai nos dizer que aqueles que vão para o inferno, vão para o lago de fogo, aqueles vão estar cientes, porque estão lá e sentindo toda a punição da eternidade. Mas aqueles que vão estar diante do Senhor, reinando com o Senhor, salvos no céu, vão entender porque eles estão lá e sentindo o gozo de estarem lá, pois a consciência nunca morrerá. E a palavra de hoje é the end, fim. Que Deus abençoe. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Urias, em nome